Tá, gente? Que todas as lives estão lá no meu canal do YouTube. Então você pode ir lá, tem uma playlist só com as lives. Toda terça e quinta eu tô fazendo live, às 19h30. Deixa aí também seu despertador pra você lembrar. Sobre todos os temas, né? De saúde emocional, autoconhecimento, desenvolvimento de poder pessoal, tá? Então muitas pessoas têm usufruído das lives e mandado muitas mensagens. Ah, não, gata! A gata bebendo minha água. A minha gata, se eu coloco água em copo, ela bebe. E o link, tá? Do meu YouTube, tá aqui na bio da descrição. É o mesmo do meu Instagram, Adriana Souza Psi, tá bom? Então vamos lá. O tema de hoje é o que define a sua inteligência, né? E aí eu vou falar um pouquinho sobre inteligência emocional. Que a gente tem o QI, né? Que é a nossa inteligência intelectual. E vamos falar um pouquinho sobre o que é a inteligência emocional, que impacta tanto a nossa vida e que a gente tem muito pouco desenvolvido, né, gente? Então é uma pena, né, perceber isso, assim, pessoas, mesmo com QI, né, super desenvolvidas e super inteligentes intelectualmente, né, que não tem educação emocional e acaba realmente frustrando a sua vida, né? Não tendo desenvolvimento bom na sua vida. Então a gente vai estar aqui trabalhando, porque a vida, gente, ela demanda muito de inteligência emocional, né? A inteligência emocional tá desde a gente saber resolver problemas, lidar com frustrações, como se relacionar, lidar com as nossas emoções, até usufruir dos nossos pontos bons, que muitas vezes a gente tem dificuldade até de usufruir das nossas coisas boas, das nossas qualidades, por falta de inteligência emocional. Tá bom? Então vamos lá, que tem muita coisa pra falar hoje. Eu geralmente gosto, né, de começar a live com uma frase. E a frase de hoje é de Jung, que fala assim: tudo depende de como vemos as coisas e não de como elas são. Por que essa frase ela é muito importante? Porque no fim das contas, e aí quando a gente tá lá fazendo um trabalho terapêutico, fica muito claro que o que impacta a gente é o que a gente vê, é o que a gente quer ver, né? Como a gente se vê, entende? É isso que vai impactar a nossa realidade e não de fato a realidade. Veja, se existe uma pessoa com uma saúde emocional debilitada, com uma baixa autoestima, né? Onde a autoimagem dela fala de que ela não é boa o suficiente, fala que ela não é capaz, não adianta ter 100 pessoas elogiando. Não adianta ter 100 pessoas aplaudindo, elogiando, incentivando. Isso não vai substituir a própria, né, vamos dizer assim, a própria força que ela tem na vida dela. Porque no fim das contas, quem tem mais força na nossa vida somos nós mesmos. Então se eu quero ver rejeição, porque eu tenho uma baixa autoestima, eu vou criar. Imagina quando de fato houver uma rejeição. O que eu vou fazer com isso? Vou me destruir. Porque se quando não existe a desqualificação, a rejeição, eu tô inventando porque eu quero ver isso, isso é a minha neurose, isso é a minha baixa inteligência emocional, né? É o adoecido emocionalmente. Imagina quando eu de fato tiver um erro, o que eu vou fazer com isso? Vou me destruir. E aí entra a grande questão. A gente investe muito em ser bons, mas a gente investe pouco em como lidar com os momentos que somos ruins, com as nossas deficiências, com as nossas dificuldades, com os nossos erros, que vão ocupar o mesmo espaço na vida. Vão ocupar tanto espaço na vida quanto as vitórias. Então, a gente acaba entrando num combate contra nós mesmos, que é uma parte da nossa humanidade, que é errar, não dar conta de tudo sozinho, não saber tudo. A gente não vai precisar saber tudo, a gente não vai saber tudo, né? Por mais que a gente estude, se eduque. Saber lidar com a nossa humanidade, né, com a nossa vulnerabilidade, é saúde emocional. Então a gente vai estar falando sobre tudo isso hoje. E quando Jung fala sobre essa frase, né, de que depende de como a gente vê, é isso. Não adianta você ter vitórias na vida, você ter coisas boas na sua vida, você ter capacidade, né? Não adianta coisas boas acontecerem na sua vida se você sempre espera o pior da sua vida. E nem adianta você ter competência, capacidade, se você sempre espera o pior de você. Não adianta. Então, esse é o impacto da inteligência emocional na nossa vida. E aí é isso, né? A gente passou a vida inteira aprendendo que inteligência era o nosso nível de intelectualidade.
Então, uma pessoa inteligente é o nível de intelectualidade que ela tem. Gente, quantas pessoas são muito estudiosas e, né, muito intelectualmente muito desenvolvido, e é óbvio que isso é importante e interessante, legal, e isso acrescenta muito na nossa vida, ó, gatinha. É claro que isso é muito bom, né? Mas quantas pessoas dessa, gente, não conseguem lidar com o fato de que elas não sabem uma coisa ou outra? Porque, vejam, muitas vezes, pessoas que são muito intelectuais aprenderam que o valor dela tá na intelectualidade. Então, não saber de alguma coisa deixa ela extremamente ameaçada. Ela não consegue lidar com vamos dizer assim, ela é muito inteligente, ela não consegue lidar com a burrice, que faz parte da nossa humanidade. Nós somos diversos. A gente é inteligente, a gente também vai ser burro em muitas coisas. Pessoas que querem, por exemplo, saber tudo de tudo, às vezes vão ficar burro em tudo. Então, assim, às vezes a gente sabe melhor de algumas coisas e não tão bem de outras, né? E tudo bem. Mas se o meu valor, por exemplo, tá na minha intelectualidade, eu não sei lidar com as coisas. Ou se o meu valor tá em eu ser super agradável, eu não sei lidar com limites, eu não consigo colocar limite no outro, ou seja, desagradar o outro. Se o meu valor tá em, sei lá o quê, ser uma boa mãe, né? Ser uma mãe perfeita, super salvadora, que faz tudo pelo filho, eu não vou conseguir lidar com as minhas necessidades. Então, inteligência emocional é a gente acolher a nossa polaridade humana. É entender que uma coisa não substitui a outra. Então, como eu falei, a gente poder nos qualificar naquilo e confiar naquilo que a gente tem capacidade e compreender, ter empatia e desenvolver aquilo que a gente não tem e que é nosso processo, a vida tá aí pra gente crescer. Então, inteligência emocional é a gente abraçar a nossa humanidade, usar a nossa humanidade ao nosso favor, porque tem muitas pessoas que usam o erro, a dificuldade, o desafio a favor delas. Isso é inteligência emocional, não é você combater a sua própria humanidade. É como se, vamos dizer assim, a doença emocional, gente, é como se fosse uma doença autoimune, onde você tá combatendo o seu próprio organismo. É isso. Quando a gente não se aceita na nossa humanidade, a gente nem consegue usufruir das nossas competências e nem consegue lidar com as nossas deficiências. Entende? Porque a gente só tá se perseguindo, a gente só tá se destruindo. Então, inteligência emocional não é ser perfeito, inteligência emocional não é dar conta de tudo, inteligência emocional é abraçar a nossa humanidade. E aí, hoje, para explicar um pouco mais sobre isso e deixar um pouco até mais embasado tudo isso que eu tô trazendo para vocês, eu trouxe 3 escritores, pesquisadores da área da saúde, da área da educação, né? E 3 aspectos. Então, não sai, vai aí no aviãozinho, chama a galera, chama seus amigos, pessoal que tá precisando, tá? Tem muita gente ansioso, depressivo com essa situação. A gente tá lidando com muitas perdas. Então, saúde emocional agora tá sendo uma coisa básica pra nossa vida. Tá difícil de fugir da nossa responsabilidade emocional nesse momento. Então, mandem um aviãozinho e não saiam da live. Eu trouxe, então, 3 escritores, né? 3 livros aí de indicação pra vocês. Todos eles falando sobre a importância da nossa saúde emocional, da nossa inteligência emocional. Daniel Goleman, que fala sobre inteligência emocional, a teoria revolucionária, onde ele questiona exatamente o que mais impacta a nossa vida, o que mais garante o nosso sucesso, o QI ou o QE, a inteligência intelectual ou a inteligência emocional. E aí ele constrói no livro inteiro vários aspectos, né, mostrando o quanto que a inteligência emocional tem um impacto muito maior na nossa vida, muito maior, né? E aí você vê, a gente passa a vida inteira em colégios conteudistas, aonde você é classificado como bom ou ruim a partir de uma prova, onde você é só decoreba, né? É só repetição de padrão, né? E não é preparado para a vida. Que sentido tem isso, né? Então, assim, questionando um pouco aí, né, os padrões de educação, que, né, todos os meus clientes e todas as pessoas têm algum trauma ou alguma questão com a escola, ou quando são muito bons, acaba sendo o inteligente da família, então são definidos só por aquilo, que também acaba sendo um problema na vida da pessoa. E aí todo o livro, né, que o Daniel traz é que o questionamento de que, no fim das contas, a vida é muito mais do que saber
uma teoria, do que saber um cálculo, do que saber o nome do bichinho da biologia, do que... Não, a vida é muito mais saber lidar com circunstâncias, com situações, com demandas, com diversidade, lidar com você mesmo, lidar com o outro, lidar com suas emoções. Isso é muito mais impactante na vida. Você vai usar isso muito mais momentos na sua vida. Por exemplo, tem uma frase que fala assim: saiba de todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja outra alma humana. Porque dentro de um consultório terapêutico, saber as teorias é importantíssimo. É incrível você saber das teorias e saber explicar e desenvolver esse autoconhecimento intelectual para a pessoa, de como ela passa pelo processo, né, de desenvolvimento emocional dela e etc. Mas nada vai substituir aquela pessoa se sentir acolhida, compreendida. Esse é, por exemplo, que é um aspecto importantíssimo da saúde emocional, a empatia. Pessoas empáticas têm uma saúde emocional porque elas conseguem, antes de simplesmente ficar rígida num raciocínio de isso é certo ou errado, isso é bom ou ruim, elas conseguem se colocar naquele lugar, eles conseguem ver para além daquilo. Isso é inteligência emocional, vai estar aqui nos aspectos. Então, o que será que é mais importante na nossa vida? Né? Por que será que a gente tem dificuldade, vive um luto, né? E aí quando eu falo luto, gente, não é só perda, né, de pessoas na nossa vida, mas perda de coisas, de situações, e aquilo ali impacta a gente de uma forma agressiva, né? Onde a gente se sente pior das pessoas, eu não dou conta, tá vendo como eu não sou bom, tá vendo como... A gente entra numa enxurrada e já não é previsto que a gente vai perder coisas na vida? Porque quando a gente erra, a gente fica tão envergonhado, tão ameaçado na nossa competência, na nossa capacidade, no nosso valor. Isso não já é uma coisa prevista? Ou alguém passou pela vida não vivendo isso? Não, com certeza não. E por que ninguém preparou a gente para isso? Por que ninguém falou sobre isso? Por quê? Porque isso não é uma... Porque é isso. É o tipo de educação que não foi divulgada, transmitida, e muitas vezes os próprios pais não têm. Como é que eles vão passar para os filhos? A própria escola não tem espaço para isso. Como é que vai educar as crianças? Então, gente, inteligência emocional, né, é uma coisa que não só você vai usufruir, como você vai passar enquanto herança. Porque a gente passa heranças. A gente passa heranças emocionais, sejam adoecidas, sejam construtivas. Isso a gente vai passar, a gente querendo ou não. Porque a forma que a gente vive impacta as pessoas que estão à nossa volta, né? Então, por que isso nunca foi falado? E aí ele fala sobre vários pontos, em várias situações da nossa vida, né? Como lidar com as nossas emoções, e aí vão ser alguns pontos que eu vou trazer aqui também. Se relacionar, se comunicar, lidar com os erros, nos qualificar, vários aspectos, né, durante o livro, mostrando que olha quanto que você precisa dessa inteligência emocional, olha quanto você precisa ressignificar, né? E aí voltando aqui à frase de Jung, o que você vê, como você interpreta as coisas, como você se trata, como você se vê. Importantíssimo, porque senão a gente não usufrui nem do benefício nem da dificuldade. E aí é o ponto. Quem aprende a ter inteligência emocional aproveita dos dois. Aproveita da qualidade, celebra, usufrui, se potencializa, usa muito disso na vida dela, ao seu favor. E aprende, desenvolve, não fica lá se massacrando, lá naquele processo autodestrutivo, né? Quantas vezes a gente não comete algum erro, alguma coisa na vida e a gente fica semana inteira pensando naquilo, pensamento repetitivo que toma conta da gente. E só pra nos destruir, porque no fim das contas eu não tô crescendo nada com aquilo, eu tô só me destruindo. Então, a inteligência emocional é abraçar a nossa humanidade, é usufruir positivamente, construtivamente. Pode ter certeza que qualquer pessoa que tenha sucesso na vida, seja profissional, amorosa, pessoal, no autocuidado, social, pessoas bem vinculadas, são pessoas que têm um nível de inteligência emocional desenvolvida, tá? Então, isso só pra explicar um pouquinho mais pra vocês. O Daniel Goleman, ele fala que ele chega ao ponto de falar que, enquanto impacto na nossa vida, a nossa saúde emocional tem 80% de impacto, enquanto a nossa vida intelectual tem 20%. Então, assim, não é que a nossa vida intelectual, gente, pelo amor de Deus, não é importante. É muito importante, leva a gente para muitos lugares. Mas quantos e quantas pessoas e clientes chegam até mim de cargos altíssimos, né? Pessoas
super intelectuais, sofrendo de uma crise de ansiedade, sofrendo de uma depressão, não consegue nem usufruir o benefício do que conquistou. Se sentindo, né, que vai ser o tema de quinta-feira, assim, que é o síndrome do intruso, viu? Então, venham quinta-feira, que vai ser muito legal também, que é um aspecto muito comum. Eu conquistei aquilo ali, mas eu me sinto estranho, eu não confio, é como se eu não fosse parte daquela conquista. Então, eu fico ali desconfiado daquilo ali que eu conquistei. Isso é uma distorção de autoimagem. Que é exatamente o que ele fala, não adianta você ser uma pessoa super competente e capaz e se você tá adoecido emocionalmente, você não vai ver isso. E aí é a questão, você não vai usufruir disso, né? E no momento em que você falhar, Deus que me acude. Porque se você já tá ali sendo agressivo com você, destrutivo com você, sendo super competente, imagina no dia que você falhar e errar, que é esperado. Terapia, gente, não é pra ser perfeito. Saúde emocional não tem a ver com ser perfeito, com não falhar, com não errar, com saber de tudo. Não tem nada a ver com isso. Saúde emocional tem a ver com acolher a sua humanidade e saber usar ao seu favor a sua humanidade, tá bom? Isso é inteligência emocional. Nossas emoções, elas são nossas amigas num grau. Se a gente aprende a entender as nossas emoções e desenvolve formas expressões, né, canaliza aquilo ali de forma construtiva, expressa aquilo ali de forma construtiva, nossa, é uma potência na nossa vida, realmente uma potência, né, tanto da gente resolver nossas questões, atender nossas demandas e comunicar pro outro, tá bom? Eu tô com 2 nenéns aqui do lado, acompanhando vocês na live, ó, vou mostrar pra vocês, 2 nenenzinhos. Oi, gente, a gente tá aqui também aprendendo. Gente, só lembrando, tá? Podem deixar aí as perguntas, tá bom? Que no final da live eu vou tá respondendo, tá? Tudo que possível. Então, eu falei até agora do Daniel. Vamos pro próximo. Que minha irmã até já colocou aqui, que é a Brené Brown. Brené Brown, né, que fez o livro A Coragem de Ser Imperfeito. Maravilhoso esse livro. Quem não leu, lê, que é incrível. E ela faz uma pesquisa de anos mostrando, né, o quanto que a nossa coragem, que a nossa aceitação da nossa imperfeição, que é a nossa humanidade, é inteligência emocional, né? E não o contrário. Ou seja, que pessoas perfeccionistas, pessoas que acabam desenvolvendo ansiedade, depressão, né? São pessoas que não acolhem a sua humanidade, a sua imperfeição. Então, ser empático, gente, é exatamente a habilidade de não esperar de você uma perfeição, de entender que você não precisa saber de tudo nem dar conta de tudo, né? De que você pode, se uma pessoa que topa ser imperfeita, ela se arrisca mais e ela tem mais chance de conquistar as coisas na vida. Seja relações, seja profissão, seja autocuidado, porque ela se expõe, ela tá mais disposta a se expor. Quando a gente tem medo da nossa humanidade, né? Quando a gente quer ser perfeito e tem medo da nossa humanidade, a gente trava, fica rígido, foge da vida. Estar presente na vida é topar ser imperfeito. E aí ela traz esse título que é fantástico, né? A coragem de ser imperfeito. No momento que você perde o medo de ser humano, né? Que você consegue lidar com a sua humanidade ao seu favor, você não só se empodera das suas potências, como você também vai lidar com as suas dificuldades de uma forma construtiva e ao seu favor. Então, vergonha é um aspecto muito comum, né, do adoecimento emocional. Então, muitas e muitas pessoas vêm falar pra mim, Dri, eu tenho muito medo de falar, de me comunicar. Veja, por que eu tenho medo? Porque eu estou focado na rejeição, eu estou focado na minha autoimagem distorcida e adoecida, que fala que eu não sou boa o suficiente. Eu me defino pelo erro. Porque, veja, se numa palestra você fala 1 hora de coisas maravilhosas, e aí uma coisa você esquece ou você confunde, o que tem mais peso, será? Será que era melhor então você não ter feito essa palestra de 1 hora? Fica a pergunta, provavelmente não, porque você deu ali passou pro outro um grau de inteligência e de, né, absorver tudo aquilo ali que você tá falando. Incrível! Quantas pessoas incríveis que têm muito material para falar, para divulgar, para transmitir para outras pessoas e que tem vergonha. Então
Então, veja, a comunicação, a habilidade de se comunicar, gente, precisa passar pela coragem de ser imperfeito. Porque a gente não vai estar se comunicando perfeitamente. A coragem de amar e de se relacionar tem que topar a gente, por exemplo, se frustrar. Porque eu só vou viver o amor quando eu me estiver inteiro naquela relação, quando aquela pessoa estiver inteira na relação. Então, aquela pessoa tem que ser importante na minha vida. Se eu tenho medo de sofrer, que aí faz parte da nossa imperfeição humana, que a gente vai sofrer, a gente vai se frustrar. Se eu tenho medo disso, eu não vivo o amor. Não vivo o amor, porque eu tô ali fugindo, tô colocando barreira, muro. Não tô aberto para aquilo. Eu tô só reagindo ao outro e não topando a troca com o outro. Então, olha a importância da gente acolher a nossa humanidade. Olha a importância da gente ressignificar a definição do que é bom, do que é ruim, lidar com as nossas falhas, com as nossas dificuldades, usar a nosso favor e nos fortalecer nos nossos acertos, nas nossas qualidades. Isso é muito importante, topar a nossa imperfeição. Então, de novo, inteligência emocional é abraçar a sua humanidade e não ficar tentando combater a sua humanidade. Quanto mais você tenta combater a sua humanidade, menos você vai viver, pode ter certeza. Você não vai falar o que você sabe em público, você não vai se relacionar, porque você tá achando que as pessoas... Ou vai se relacionar de forma codependente, que é o quê? Ultrapassando limites, o seu e o do outro, porque você tá o tempo todo ameaçada, esperando a rejeição e o abandono, distorcendo o seu valor, a sua importância. Então, isso impacta na nossa vida, gente, de uma forma muito forte, tá? E aí ela faz uma pesquisa de anos, e aí ela fala sobre a vergonha, ela fala sobre a culpa. Eu não tenho certeza se ela fala sobre a culpa, eu acho que fala sobre a culpa, que também é um aspecto muito forte do adoecimento emocional, né? A gente fica com culpa por tudo. A gente fica com culpa pela nossa humanidade. Assim, eu queria dar conta de tudo num dia só. Se eu não dou conta, aí eu fico lá me rejeitando, me culpando, né? E muitas mães passam por isso, né? Estão no trabalho com culpa que não tá com o filho, com culpa que não tá com o marido, com culpa que não tá não sei o quê, culpa... Veja, e aí você tá se intoxicando disso. Exatamente por você não conseguir abraçar o seu limite. Falar, tudo bem, eu não tenho que dar conta de tudo mesmo, não. E ser a primeira a falar isso. Porque se alguém um dia vier te cobrar, você tem que falar, eu não tenho que dar conta de tudo. Você tem que ser o seu primeiro companheiro. Tem que ser a primeira pessoa a se proteger. Porque o mundo, assim como nós, o mundo também é diverso. E vão ter momentos, pessoas para nos acolher, nos incentivar, pessoas com inteligência emocional para lidar com a gente, e vão ter pessoas adoecidas que vão estar projetando, que tem criticismo, que é persecutório, que vão estar desqualificando a gente. Se eu não tenho uma inteligência emocional de eu mesmo saber lidar com as minhas dificuldades e com a minha humanidade, no sentido de entender que aquilo não me desqualifica enquanto, por exemplo, profissional, eu não fico refém de uma pessoa abusiva. Quantas e quantas pessoas se adoecem no profissional, na vida profissional, porque tem um chefe persecutório. E aí, ok, gente, a gente não vai diminuir o fato de que uma pessoa persecutória, ela realmente tem um grande impacto na nossa vida. Não é fácil a gente viver com uma pessoa persecutória, com uma pessoa agressiva, né, tóxica. Não é fácil. Mas depois, quando a gente vai analisar e fazer um olhar da própria autoimagem da pessoa, a gente consegue ver que aquele impacto daquela pessoa persecutória se tornava muito grande na vida dela porque ela pensava aquilo dela também. Porque diante de um erro, ela se maltratava. Então ela acaba ficando confusa com o maltrato do outro. Então eu acho que tudo bem essa pessoa me maltratar. Eu realmente falhei. Gente, o fato de você falhar não quer dizer o outro te maltratar, né? E a gente tem que ver se tá coerente, né? Porque, por exemplo, eu errei, sei lá, fiz ali uma coisa, escrevi uma coisa que não devia ter escrito ali num relatório. Será que isso é motivo pra pessoa me xingar, me desqualificar, diminuir todo o meu trabalho? Claro que não, claro que não. Então, quando a gente não tem saúde emocional, a gente fica refém de pessoas abusivas, porque a gente se abusa, né? Então, ela fala muito, né, a Brené, sobre esses aspectos, né, da coragem de ser imperfeito, né, e o quanto a gente abraçar a nossa humanidade gera saúde emocional e inteligência emocional para lidar com a vida e com as circunstâncias e situações, beleza?
por 3, né, gente? Esse é um tema muito gostoso de falar, então eu vou tomar cuidado pra não ficar muito longo. Terceiro, eu não vou saber falar o nome de novo. Charles Hector. Hector? Eu não lembro o nome, eu não sei falar o nome direito. Mas ele é o escritor, né, do livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, que também é outro livro fantástico, o terceiro livro aí que eu tô indicando pra vocês hoje, aonde ele explica, e ele, dentro de uma pesquisa, ele desenvolveu uma matéria na Universidade de Harvard, super interessante, que foi a matéria mais procurada, que é exatamente o jeito Harvard de ser feliz, né? O que vai te trazer felicidade. E ele tem uma frase muito legal que fala assim: você não precisa ter sucesso para ser feliz, mas você precisa ser feliz para ter sucesso. E isso é um aspecto muito grande que evidencia a importância da nossa saúde emocional. Porque, gente, felicidade não é ter uma vida plena, com tudo certinho, nunca se estressando, sabe? Dando conta de tudo, né? Que é uma coisa que a gente sempre vê nas redes sociais. Que a gente às vezes fala, meu Deus do céu, como é que essa pessoa consegue fazer tudo isso? Porque a vida dela parece ser perfeita e maravilhosa. Isso, gente, não tem a ver com felicidade. Felicidade é exatamente isso. Felicidade é você conseguir lidar com a vida de uma forma resolutiva, com pensamentos construtivos, positivos, resolutivos. Por exemplo, programei lá na minha agenda de fazer tal coisa. E aí acabou que apareceu uma coisa no meio do caminho do meu dia que eu não consegui fazer aquilo. Ao invés de chegar no fim do dia e falar, de novo, você não fez isso, tá vendo como você é burro? E aí você desqualifica tudo que você fez no seu dia e é zero empático com você, você pode olhar para aquilo e falar, tudo bem, né? Apareceu aquela outra coisa, você teve que resolver outra coisa, então tudo bem. Amanhã você reprograma e tenta fazer isso de novo. Olha só, esse é um pensamento empático, construtivo, resolutivo. Mesmo em momentos de falhas mais graves, né? Você pode conseguir, e veja, gente, ser empático não é ter autopiedade, do tipo, coitadinho de mim. Não. Ser empático é eu conseguir me compreender sem abrir mão do meu poder pessoal, né? Porque às vezes a autopiedade tem a ver com isso, né? Eu fico como coitadinha porque eu abro mão do meu poder pessoal. Não, eu posso me compreender sem abrir mão da minha potência. Sem abrir, eu falhei nisso, eu não dei conta disso, tudo bem, o que eu posso fazer pra me fortalecer? Será que eu peço ajuda de alguém? Será que eu tento uma nova forma? Será que caramba, eu fiz isso, o que será que tem por trás disso? O que será que me fez ter essa atitude? É essa ânsia de autoconhecimento, entender que você não vive no acaso, você não tá solto no acaso. Você tem atitudes que são, vamos dizer, consequência de coisas que você viveu e de coisas que vivem do seu inconsciente, que às vezes você não tem consciência. Então essa ânsia, né, por autoconhecimento, né, por se entender, por se compreender, é parte desse processo de autoconhecimento. Então ele desenvolveu essa matéria e foi explicar, gente, a mesma coisa que a gente faz o contrário, né? A gente quer alcançar alguma coisa que é bem a codependência. No dia que eu tiver tal corpo, eu vou ser feliz. No dia que eu tiver tal emprego, ganhar tanto, eu vou ser feliz. No dia que eu tiver uma namorada, eu vou ser feliz. No dia que... Então a gente fica achando que a nossa felicidade, a gente projeta a nossa felicidade em um futuro sucesso. E quando a gente faz isso, gente, a gente nunca vai chegar na felicidade. Porque não é ali que tá a felicidade, é aqui. É aqui. Tem pessoas que têm tudo isso que você projeta e não é feliz. Porque não tem a ver com ter coisas, não tem a ver com conquistar coisas. Não tem a ver com isso a felicidade. A felicidade tem a ver com como você se trata, como você lida com a vida, como você faz as coisas no seu dia a dia, como você se relaciona, as pessoas que você se relaciona, como você programa a sua vida e o seu dia, o valor, qual o valor que você dá para cada coisa. Né? Qual o valor que você coloca nas coisas? Esse valor que você coloca maior são coisas que realmente estão no seu poder ou são coisas que não estão no seu poder? Porque isso só vai te gerar ansiedade, angústia, né? É aquela rezinha da serenidade que eu gosto muito, que é: Deus, dei-me serenidade para aceitar as coisas que eu não tenho poder, para coragem para mudar as coisas que eu tenho poder, e sabedoria para distinguir, né? Distinguir, eu acho a palavra. Para diferenciar as duas. Então, é exatamente isso. Isso é felicidade, gente. A felicidade é aqui agora. É aqui agora. Hoje.
Você pode ser feliz. Ai, Dri, mas aconteceu uma coisa péssima no seu dia. Tá bom, tá bem, lide com o seu luto, mas veja se você tá dando com o seu luto de forma construtiva, que vai do outro lado, quando você chegar do outro lado, você vai estar melhor, ou se você tá usando dessa situação ruim pra só se afundar mais e colocar no buraco. Porque pedir ajuda é uma forma de ajudar, né? Buscar o autoconhecimento é uma forma de ajudar. Deixa eu me conhecer melhor e por que aconteceu isso. Se responsabilizar empaticamente é uma forma de te ajudar, né? Conversar sobre isso, se instrumentalizar, buscar informação é uma forma de te ajudar. Agora, se xingar, né? Definir que então a sua vida nada dá certo na sua vida, que você é insuficiente, que você é inconveniente, que você não dá conta, que não existe pessoas boas no mundo, que usar de generalização, isso tá te ajudando em alguma coisa? Não tá. Então, a felicidade, gente, é exatamente a nossa habilidade de lidar com as coisas da nossa vida de forma, inclusive, resolutiva. Opa, daqui a pouquinho eu tô bem. E isso foi um capítulo, uma situação, uma fase da minha vida. E não, agora eu vou carregar isso daqui pra minha vida e vou afundar a minha vida com essa dificuldade, com esse luto. Entende? Então, o que ele questiona é exatamente, a gente faz o contrário. A gente quer ter sucesso pra ser feliz. E, na verdade, gente, o que dá, por exemplo, persistência, consistência numa atitude, não é o sucesso. Porque quantos anos demora pra gente ter, por exemplo, um sucesso profissional? Muitos anos, muitos anos. Então, o que traz consistência pra gente não abandonar, não pular do barco, que é a nossa própria vida, né? Não abandonar a nossa vida, é exatamente a gente conseguir sentir leveza e prazer agora, no processo. Afinal, será que a gente fica mais tempo na nossa vida em processo ou na conquista? Com certeza mais tempo no processo. Então, putz, eu vou só feliz naquele momento que eu conquistei aquilo, porque se eu sou uma pessoa saudável, logo depois eu vou querer também conquistar novas coisas e tudo bem. Mas se eu uso, né, do percurso pra ficar me destruindo, eu vou ser muito mais infeliz do que feliz, independente do que alcance. Então, nesse livro ele questiona todo esse padrão que a gente usa, tá bom? Então, estão aí os 3 livros, tá? Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, e O Jeito Harvard de Ser Feliz, do Shawn Hector, tá bom? Que são livros, todos eles mostrando o impacto da nossa inteligência emocional na nossa vida, tá bom? Aí eu trouxe, gente, aqui 3 pontinhos que eu vou trazer rapidinho pra não ficar muito longo. Depois, qualquer coisa, eu faço uma segunda live, tá bom? Que são coisas que são impactadas diretamente na nossa vida pelo nosso grau de inteligência emocional, tá bom? 1. Lidar bem, usufruir bem, canalizar as nossas emoções. Como eu falei, as nossas emoções são um presente. A gente não escolhe sentir. Então, confia. Será que nesse processo evolutivo que a gente teve, a gente mantém as emoções? Por quê? Por quê? Porque as emoções, elas são como é que eu posso colocar? Um sensor. Um sensor. É como se fosse, a gente tá ali tendo uma sensibilidade ao mundo e a como ele nos impacta. Quando a gente tem raiva, gente, a gente tá detectando que a gente tá sendo desrespeitado, de que um limite está sendo ultrapassado, de que uma situação injusta tá acontecendo. E lembrem-se, eu já fiz uma live todinha sobre isso. Raiva não é agressividade. Eu posso expressar a minha raiva de uma forma construtiva e saudável? Posso. Então, confie no que você sente. O que faz muitas pessoas ficarem em relações abusivas e situações destrutivas? A confusão. Eu não consigo confiar no que eu sinto e viver isso ao meu favor. Confiando a minha sensibilidade, o que eu percebo e o que eu sinto, tá me falando isso. Então, por que eu tô desconfiada? Porque, obviamente, a pessoa abusiva vai me desmentir, vai falar, imagina, isso é besteira sua, você que tá fantasiando, você que sempre reclama de tudo. Confia no que você sente. Você pode reavaliar como você expressa isso, ok? Porque às vezes a gente aprende formas super destrutivas de expressar a nossa emoção, né? E aí isso é assunto para outro vídeo, que é muito longo. Mas entenda que todas as suas emoções geram demandas e necessidades e potencialidades de você construir uma relação, colocar um limite, é parte da construção de uma relação saudável. Eu não gosto disso, isso não me faz bem,
né? Ou num trabalho, você ficou com raiva e aí você poder colocar um limite. Você tá vendo uma situação injusta acontecendo com você poder colocar um limite. Então, raiva, tristeza, alegria, afeto, medo, tudo isso é construtivo. Existe uma diferença muito grande, né, gente, entre o medo autêntico e o medo neurótico, né? O medo neurótico é esse que inventa, que não é a realidade, é a minha distorção. Eu quero ver aquilo, aí eu tenho medo, né? Então eu não confio em mim nem na minha capacidade, então eu não vou dar conta de, sei lá, de apresentar um trabalho que eu preciso apresentar. Então eu vou entrar no medo neurótico, né? Eu vou entrar no medo neurótico e já vou esperar, né, por essa perda, né? Não vou dar conta daquilo. Então é uma diferença muito grande, né? Uma coisa é a neurose, outra coisa é o medo autêntico. O medo autêntico, ele faz a gente se proteger, é um senso de autopreservação, né? Ajuda a gente a, às vezes, canalizar a nossa energia pra ficar melhor ainda naquilo ali e dar certo, entende? Veja, o medo da pandemia, né? Que perguntaram aqui, eu vou responder rapidinho essa. Vai existir o medo saudável que vai fazer a gente o quê? Usar nossa máscara, ficar em casa sempre que possível, lavar as nossas mãos, não ter, mesmo que a gente às vezes, né, tá com saudade de um amigo, a gente se protege. Isso é o senso de autopreservação, né? Já um medo de, sei lá, né, aconteceu às vezes as pessoas, mesmo dentro de casa, mesmo se cuidando, ficam muito ansiosas com o sentimento de que elas vão morrer, que aí tem que cuidar, porque aí o nível de estresse não tá te ajudando a se cuidar, tá, na verdade, te destruindo, te deixando ansioso. Ou, por exemplo, se eu sou uma pessoa codependente, que fantasio que a minha chefe só gosta de mim porque eu sempre tô lá fazendo tudo por ela. E aí agora eu tô precisando fazer por videochamada, eu vou sofrer horrores, porque eu não tô lá. Eu não tô lá com a minha chefe mostrando, estando presente, mostrando o quanto eu sou maravilhosa, incrível e agradável e nananã. Eu vou, por exemplo, posso desenvolver a partir dessa situação da pandemia um medo neurótico, tá? Então precisa verificar o que esse medo tá gerando. Construção, proteção, ajuda, suporte ou destruição, ansiedade, tá bom? E aí se tiver, busca ajuda, tá bom? Busca ajuda de alguém pra te ajudar a ressignificar e a forma de você conseguir lidar emocionalmente com esse momento, tá bom? Vamos dizer assim, gente, que a nossa neurose, ela se aproveita muito das circunstâncias da vida. Então, ter uma pandemia deixa muitas neuroses latentes. Do tipo, se eu sou uma pessoa que tive uma vivência abusiva, agressiva na minha vida, ou seja, eu acabei gerando uma neurose de que o mundo não é confiável, de que a vida não é confiável, de que viver é perigoso, é ruim, né? A minha neurose pode se aproveitar dessa circunstância, né, pra ficar em estado de alerta extremo, né? E aí não ser construtivo pra mim. Né? E aí só reforçar essa ideia de que eu vou morrer, de que vai dar acontecer uma coisa muito ruim na minha vida, né? E ficar antecipando um sofrimento que não é real ainda, né? Que não é real. Então, só uma pincelada, né? Mas a gente pode... Tem inclusive um vídeo, tá, gente? Eu fiz uma série sobre as emoções, depois eu fiz uma live falando só sobre essas emoções consideradas destrutivas, né? Que é a raiva, a tristeza e o medo. Vocês podem ir lá que eu dou uma aprofundada nisso, tá? Então, o primeiro aspecto é confiar nas suas emoções. Então, acolher, entender o porquê eu tô sentindo aquilo, fazer uma conexão com a minha vida, o que tá acontecendo na minha vida, e saber expressar, canalizar de uma forma construtiva, positiva, que vai trazer solução, crescimento, proteção pra mim. Seja o limite na raiva, seja o pedido de ajuda no medo, seja o colo na tristeza, seja a celebração na alegria, né? E a qualificação da conquista, seja o afeto, né? A troca de afeto, que é algo poderosíssimo também, tá bom? Outro aspecto que eu trouxe aqui, segundo, saber lidar com a sua própria humanidade, que foi aquilo que eu falei lá no início da live. Inteligência emocional não tem a ver com buscar ser perfeito. Na verdade, isso é um aspecto do adoecimento emocional, né? Inteligência emocional tem a ver com abraçar a minha humanidade, usar das minhas falhas e dificuldades ao meu favor, para me construir, né? Então, eu tentei de uma forma, não deu certo.
Quem é que vai continuar tentando? Quem entende que aquilo não me define, foi só uma tentativa. Eu posso construir outras formas, eu posso desenvolver outras formas de fazer aquilo. Então, quem será que vai alcançar o sucesso na vida, seja pessoal, profissional, amoroso? Quem será que vai conquistar o sucesso na vida? É quem consegue lidar com a falha, com a frustração, com o erro. É exatamente quem consegue usar daquilo ali, né? E, gente, não quer dizer que não vai ser dolorido. Tudo bem ser dolorido. Muitas situações acontecem na nossa vida e é dolorido. Mas dor é diferente de destruição. São duas coisas diferentes. A dor, a gente pode usar ela a nosso favor e nos construir. Quantas pessoas, né, por exemplo, passam por uma situação que pode ser muito dolorosa, sei lá, um divórcio, que é super doloroso, né? E depois de um ano fala, caramba, o que eu tava fazendo? Eu tô, né? Ou agora eu tô vivendo a minha potência. Aquela dor me fez caminhar, me fez buscar terapia, me fez me conhecer, me fez desenvolver minha inteligência emocional, me fez desenvolver a minha competência, a minha capacidade. E agora eu tô muito melhor, né? Então, é importante diferenciar. Dor é uma coisa natural. Viver dói, faz parte da vida. É diferente de destruição. A gente pode usar a dor ao nosso favor. Então, abraçar a nossa humanidade e não ficar combatendo ela. Usar disso ao nosso favor. Lembrando, não é autopiedade, é autoempatia com o poder pessoal. Autoempatia envolve poder pessoal. Eu posso fazer diferente, eu posso, então, me responsabilizar por esse meu erro e construir, me desenvolver a partir disso, tá bom? E por terceiro, que eu trouxe, se relacionar, né, gente? Se relacionar é uma habilidade que tá totalmente relacionada à nossa inteligência emocional. Porque se relacionar, ai meu Deus, meu computador deu problema aqui. Tá, vamos falando aqui enquanto isso. Porque se relacionar, gente, demanda exatamente de eu conseguir me expressar, né? Ou seja, eu só consigo me expressar de forma eficiente quando eu me conheço, quando eu acolho a minha humanidade, quando eu topei a minha imperfeição. E aí eu vou conseguir me relacionar com o outro. Ter relações saudáveis é eu saber tanto colocar o limite quanto ter empatia, porque é diverso. Às vezes com uma mesma pessoa, no mesmo dia, você em um momento vai ser empática com ela, acolher ela, e no outro momento você vai colocar um limite porque ela fez uma coisa que você não gostou. Isso é diverso, faz parte de um vínculo, né? Então, se relacionar, gente, as relações, elas são poderosíssimas. Poderosíssimas. Para construir e para destruir. Para desenvolver e para maltratar. Depende de como a gente vive as nossas relações. Desde a nossa relação com a gente mesma até a relação com o outro. Então, aspectos que estão dentro da relação saudável e que fazem parte de uma inteligência emocional. Se diferenciar, eu sou eu, o outro é o outro. Ou seja, eu não tenho poder sobre a vida dele, eu não tenho que convencê-lo a fazer uma coisa. Eu tenho que falar sobre a minha demanda, a minha necessidade, o meu limite, a minha emoção, né? E falar o que me dói, o que não me faz bem. Mas o que o outro vai fazer com isso, gente, é uma decisão do outro. Eu não controlo o amor. O amor é uma coisa escolhida. A pessoa dá porque ela quer, não porque você controla. Porque se é um controle, na verdade, aquilo que ela tá te dando não é amor. Ela fica por insegurança também. Aí vocês estão vivendo uma codependência. Eu tô inseguro, você tá inseguro, vamos ficar aqui junto, né? De salva-vida, bota salva-vida pra não afundar. E essa vai ser uma relação com certeza destrutiva, né? Onde um vai estar controlando o outro, onde um vai estar desqualificando do outro. Porque se eu dependo e me sinto inseguro sem aquela relação, por que eu vou querer aquela pessoa potente? Não, eu vou querer aquela pessoa insegura. Eu vou estar desqualificando ela, eu vou estar diminuindo ela, e aí vira um abuso, né? Emocional, psicológico, terrível, de ambas as partes, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Diferenciação, eu sou eu, o outro é o outro. Eu posso ser inteiro, o outro pode ser inteiro. Eu não tenho que atender todas as demandas do outro, nem o outro precisa atender todas as minhas demandas, né? A gente às vezes vai atender e às vezes não, faz parte da vida. Vai ter hora que eu vou ter que dizer não e vai ter hora que tudo bem eu dizer sim. Então, se relacionar de uma forma construtiva precisa dessa inteligência emocional e dessa autonomia emocional, aonde eu tenho nutrientes suficientes para me sentir seguro comigo mesmo, sem ficar na dependência, né, de que aquele outro faça alguma coisinha por mim e quando disser não, então eu fico muito impactado, né, ou de que às vezes eu vou me frustrar nessa relação, né, isso faz parte, né, então no momento, e até, gente, uma coisa que é muito importante, né, quando a gente não tem saúde emocional, a gente não absorve o amor. É como se fosse um buraco sem fundo, né?
Aquela pessoa dá amor pra gente, mas a gente não consegue se nutrir daquilo. É como eu não me sinto merecedora, como eu não confio de que eu sou boa o suficiente, de que eu tenho valor pra ser amado, aquilo não me nutre. Eu tô sempre incessante, né? Esperando mais. E isso gera controle, abuso psicológico, um monte de coisa, né? Descontentamento, reclamação excessiva. Então, isso vai impactar as nossas relações. A nossa inteligência emocional vai impactar as nossas relações diretamente. Outro aspecto, além da diferenciação que eu coloquei, a empatia. Eu só consigo ter empatia pelo outro, mesmo aquele outro dizendo não pra mim, quando eu entendo, poxa, não, mas isso é uma coisa importante pra ele. Eu queria que fosse assim, mas eu entendo que aquilo é importante pro outro. Então eu consigo ter empatia com ele e falar, não, tudo bem, vai lá. Até porque eu tenho comigo. E quando for a minha vez de dizer não, porque eu tenho que fazer uma coisa que é importante pra mim, eu vou estar leve também de dizer esse não. Não vou estar insegura, achando que esse não vai acabar com a minha relação. Não, vai estar tudo bem. Então, empatia, gente, passa sobre a minha empatia comigo, que transborda pra empatia com o outro, tá? E terceiro, a comunicação, né? Gente, tem uma coisa mais importante do que se comunicar? Não tem. Então, porque é uma nhaca, né? Eu tô sentindo tal coisa, mas aí eu não sei comunicar isso direito, porque nem eu sei, às vezes, vai lá no primeiro item, nem eu sei direito o que eu tô sentindo, eu não sei comunicar aquilo direito. Aí aquela pessoa não entende o que eu tô precisando e nem entende o que eu tô sentindo. Então, como ela vai ter empatia por mim? Não vai? E aí vira uma nhaca, né? Um problema em cima do outro. E seja nas relações de uma forma geral, né? Então, uma boa comunicação passa por um autoconhecimento, passa por eu saber detectar e expressar bem as minhas emoções, ou seja, ter intimidade comigo mesmo, saber o que passa ali dentro de mim, ter intimidade comigo mesmo. E aí eu vou conseguir, passa por eu ter uma mente construtiva, resolutiva, saudável. Como é que eu resolvo essa questão? Porque, às vezes, eu não tô querendo resolver a questão. Eu fiquei com raiva e chateada de alguma coisa, eu só tô querendo jogar na cara do outro e maltratar o outro. Isso é resolutivo? Não é. Isso resolve meu problema? Não resolve. Vai, na verdade, só gerar mais problema dentro da relação. Então, a comunicação é um aspecto muito, muito importante e que tá diretamente relacionado à nossa inteligência emocional. Convenci vocês? Tô aqui há 50 minutos falando. Sem parar, convenci vocês de que a inteligência emocional é importante, impacta a gente na nossa vida de uma forma muito profunda e muito forte. E com certeza tem um impacto muito grande na nossa vida. E que é isso, né? Às vezes eu ter dificuldade numa coisa intelectual não quer dizer que eu não seja inteligente. Muitos e muitos clientes eu tenho que repetir isso várias vezes, né? Você é muito inteligente. Não é porque você foi reprovado numa prova de concurso que você não é inteligente, imagina. Você é uma pessoa que tá aqui se questionando, tendo ânsia de se conhecer, topando a sua humanidade. Isso não é inteligente, é óbvio que isso é inteligência. Às vezes eu pego cliente de 17 anos, que tem dificuldade na escola, mas que tá lá querendo saber dele, sabe, tendo maturidade pra compreender um monte de coisa, pra acolher as emoções. Eu falo, meu Deus, mas você é muito inteligente. Então vamos ressignificar essa palavra, né, e essa definição de inteligência, porque é isso, não adianta a gente ter uma inteligência intelectual enorme e não ter uma inteligência emocional pra usar disso a nosso favor, tá bom? Então, gente, um beijo no coração de todo mundo. Eu espero que vocês tenham gostado da live. A live vai ficar salva, tá? Ah, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não esqueçam, gente, de me ajudar, tá? Vamos aumentar o número. Hoje até deu uma melhoradinha, eu vi que ele teve uma hora que a gente chegou a uns 35, mas vamos aumentar esse número. Então, convide as pessoas, toda terça e quinta eu tô aqui, né, pra usufruir da live, tá bom? Que aí me ajuda muito também. Então, vamos ver aqui rapidinho uns 3 comentários, que a gente tem pouco tempo. Eu tenho muita insônia, fico pensando nas coisas, no que aconteceu, no que vai acontecer, é muito ruim. Então, veja, isso é algo que você precisa digerir melhor, né? E aí tá tirando um pouco da sua paz de espírito. Então, veja, construa uma coisa que eu gosto muito de fazer, construa algumas mensagens antídotas, que a gente chama, nutritivas, que são, por exemplo, eu não preciso dar conta de tudo,
né? Eu sou uma pessoa capaz, eu confio em mim, que bom que eu existo. Algumas frases de amor, de empatia, de qualificação, de autocompreensão, que isso pode ajudar, né? A gente a conectar um pouquinho mais a nossa paz de espírito, né? E não trazer uma coisa que é péssima, né, gente? Insônia é uma coisa muito ruim, né? O nosso corpo, e tá diretamente relacionado ao nosso humor, né? Vira na verdade um ciclo, né? Quanto mais eu não durmo, mais mal-humorado, né? Menos habilidade de raciocinar, de pensar, de resolver coisas eu vou ter, e aí mais ansioso eu vou ficar. Então é uma bola. Agora, assim, se você já tá sofrendo com isso de uma forma muito grave, aí tem que buscar ajuda psiquiátrica e psicológica, né? Pra te ajudar a dar esse suporte. Porque é quase como se fosse assim, existe ali o assistencialismo, né, que é o cuidado urgente no aqui e agora, e existe ali o incentivo à construção, ao desenvolvimento, que a gente vai estar usufruindo a médio e longo prazo na nossa vida. Então, se a gente está sofrendo de uma forma muito violenta e grave aqui e agora, eu já preciso de uma ajuda mais imediata, tá bom? Muito interessante, amém. Adoro os comentários de vocês. Eu tenho medo de falar em público. Pois é, Doroteia, isso acontece muito, né? Muitas pessoas têm medo. E aí, isso com certeza está relacionado à autoimagem. Precisa trabalhar, então, um pouquinho da sua autoimagem, da sua autoconfiança, tá bom? E, inclusive, a sua empatia com a sua humanidade, o acolhimento com a sua humanidade, tá bom? Não é uma questão de conhecimento, gente. Tem muitas pessoas que são pessoas inteligentíssimas intelectualmente e tem muito medo de falar. Então não é uma questão só do acúmulo de inteligência. Você pode ser uma pessoa muito inteligente, né? Tem pessoas que, por exemplo, por terem uma inteligência emocional melhor, às vezes nem é tão inteligente intelectualmente tanto quanto o outro, mas consegue transmitir, comunicar as coisas de uma forma muito melhor. E isso é poderoso demais, né? Aqui a Andressa falou, minha irmã. No livro de Codependência Nunca Mais, fala exatamente sobre isso. Muitas pessoas têm medo de dizer não, porque não acha bom ser quem é. Ah, não. Tem medo de dizer quem são, desculpa. Porque não acha bom ser quem é. É isso mesmo. A gente primeiro tem que resolver dentro da gente. Não adianta as outras pessoas ficarem achando a gente maravilhoso se a gente não acha. Não tem jeito. A gente não vai usufruir do nosso poder e potência. A minha irmã super participativa. A plenitude é como uma estrela guia. Sabemos que nunca conseguiremos alcançá-la, mas sabemos que estamos no caminho certo. Perfeito, a vida é processo, né, gente? Acolha isso, que isso vai te dar muito poder. Gosto muito de quando você faz live, você fala muita coisa positiva. Ai, que bom. Não sei seu nome, Souza, né? Minha esposa é uma pessoa muito negativa. Pois é, isso já denuncia um adoecimento, né? Pessoas que estão sempre todo reclamando, achando ruim, olhando defeitos, né? Fala muito de uma projeção da própria insegurança. É maravilhoso entender que as emoções são um presente. Ai, é isso mesmo. A gente tem um poder, gente, incrível interno. Incrível, incrível, incrível. Todo mundo, a gente nasce com esse poder. Aí é a gente desenvolver a habilidade de viver isso, né? De usufruir disso. Eu acho que estou doente todos os dias. Pois é, Lúcia, que é aquilo que eu tava falando um pouquinho, né? Do medo. Então tem que estar buscando, às vezes, um apoio, um suporte para te ajudar a ressignificar, né? Por que você precisa estar mais conectada com a doença do que com a sua saúde, que é o real agora, né? O real agora é você saudável. Então, por exemplo, todo mundo vai morrer, isso é uma verdade? É uma verdade. Mas por que por exemplo, existem muitas pessoas que têm muito medo de perder os pais, as pessoas que amam, mesmo estando tudo bem. Por que essa pessoa está mais conectada à perda do que à vida que está acontecendo aqui agora, que é a realidade do aqui agora? Entende? Isso pode já denunciar um adoecimento emocional, tá bom? Eu tive uma relação bem abusiva, pois é. É isso, né? Quanto mais você tiver poder sobre você mesmo e sobre as suas emoções ao seu favor, confiar no que você percebe, no que você sente, menos refém de pessoas abusivas tem chance de você ficar. Ai, que bom, Adriana, que você tá gostando. Live super interessante. A nossa inteligência emocional é muito mais poderosa e ampla do que podemos imaginar. É verdade. Inteligência emocional é um presente. Ai, Ana linda, gratidão pela audiência de vocês também. Que bom que você gostou da minha forma, né? Tá me elogiando aqui pela forma de passar a informação. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vai ficar gravado, provavelmente até o fim da semana. Eu sempre tô anunciando ali no Instagram quando eu posto,
tá? Passe para as pessoas que você ama, é um incentivo, né, da gente se conhecer mais, da gente construir mais soluções, usar mais do nosso poder pessoal, tá bom? Pra gente poder viver a nossa potência e viver mais feliz, saudável, construtivamente, tá bom? Um beijo pra todo mundo. Quinta-feira, tamo junto, combinado? Quinta-feira tamo junto, 19h30, tá bom? Um beijo, gente, até a próxima.